deles tem a paixão que o vascaíno tem por esse clube. Esse amor do torcedor vascaíno, ele certamente diferencia de qualquer outro. Só que vive, né, aquele momento da barreira, aquele pré-jogo comerciante, a gente está no meio do povo ali, um calor que a gente não sente em qualquer lugar não.